Santificação é a maior riqueza da igreja. Aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14, diz a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Eu quero estudar um texto que está no livro de Atos, no capítulo de número 20, versículo de número 7. Atos, no capítulo 20, versículo de número 7, que diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, e a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Esse texto me chamou a atenção por várias razões. Quando estamos trabalhando um tema avivados pela palavra. Então, o avivamento que vem através da palavra, isso também faz com que eu possa meditar nesta manhã com você, que a palavra de Deus é de suma importância para a nossa vida de santificação. Se negligenciarmos a palavra de Deus, é fato de que nós não teremos uma vida espiritual, porque é ela que nos vivifica, é ela que nos traz o alimento para vencermos as dificuldades da vida e principalmente vencermos a nós mesmos. Quando lemos o texto também de Hebreus, para que nós tenhamos o avivamento através da palavra, vocês observaram que o escritor disse que jamais poderíamos desprezar. E nós lemos Hebreus capítulo 12 e o versículo 15, atentando diligentemente. Isso é algo que me chama a atenção. O que é atentar com diligência? O que é
esse fato é aquilo que vocês estão nesta manhã fazendo, uma diligência ao começar, um compromisso de poder se colocar diante de Deus para um momento de aprendizado da palavra. Isso é importante, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, ninguém pode ser faltoso, separando-se da graça, afastando-se da graça, desviando-se da graça, esfriando-se da graça. Ninguém seja faltoso. Procure diligentemente, com detalhes, com diligência, e tendo cuidado de que não guarde nenhuma raiz de amargura que vem perturbar a sua vida, a sua alma. Porque essa brotando na sua vida, a raiz de amargura, faz contaminar a outro. Me chamou a atenção. E é citado o nome de um rapaz que fez isso para com o seu irmão. Ele se desviou das promessas, ou porque tirou o foco da promessa. Esaú. Olha o que escritores hebreus, no capítulo 12, e o versículo 16 diz: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. A condição do filho que tinha uma linhagem, Esaú é filho de Isaque. Isaque era filho de Abraão, portanto, Esaú está dentro da linhagem abraâmica. É o neto de Abraão, mas ele não teve o cuidado, e a Bíblia descreve que ele foi impuro. Ele foi profano. Profanar é deixar de lado as verdades bíblicas, os mandamentos, e achar que não tem nenhuma importância. E ele disse aquilo que era como primogenitura, o direito que ele tinha, ele desprezou e trocou o direito que tinha de ser o primogênito da casa apenas por um prato de lentilha quando estava com fome. 1 Tessalonicenses capítulo 4, e leia o versículo 7 e 8. Vamos ler o versículo 7 e o versículo 8, porque complementa o que eu estou dizendo. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Olha como a Bíblia nos leva ao processo de vivermos uma vida de santificação, de pureza. Quando Paulo agora ensinando diz: Deus não nos chamou para a imundície, para a impureza, mas nos chamou para vivermos uma vida de santificação. E quem despreza isso, não despreza ao homem. Dá desprezo a quem? Eu preciso crer nisso que está escrito. Você crê nisso?
Levante a tua mão e adore ao Senhor. Se você crê nesse processo que Deus está iniciando na sua vida. Isso é importante. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas despreza a Deus. Desprezar a Deus que já lhe deu ainda muito mais. Deu o Espírito Santo a você para lhe guiar, para lhe orientar, para lhe ajudar. A essência de Deus dentro de você não veio apenas como a influência, mas veio para morar, veio para viver naqueles que querem viver uma vida de santidade ao Senhor, de glorificar o nome do Senhor. Então levante a tua mão e adore ao Senhor, glorifica o nome de Jesus, porque eu tenho certeza, esta é a vontade de Deus. Deus não nos chamou para a imundície, para impurezas, mas sim para a santificação. Quando o escritor aos Hebreus nos mostrou dizendo que o Esaú desprezou, versículo 16, Hebreus 12 e 16, ninguém nem acha algum impuro ou profano, como foi Esaú, a qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Não podemos ser semelhante a um Esaú. Quem era Esaú? Esaú era crente. Esaú, quem sabe, também estava acostumado a frequentar lugares que sabiam que Deus faria presente, porque aprendeu, quem sabe, com o seu pai, e o seu pai sabia oferecer a Deus sacrifício, e foi por isso que, ainda jovem, não questionou também Abraão, quando foi oferecer em sacrifício como cordeiro. Isaac sabia oferecer. E se Isaac sabia quem era o Deus do seu pai, o Abraão, Esaú também sabia, assim como o seu irmão Jacó sabia perfeitamente quem era Deus de Abraão, quem era o Deus de Isaac. Então o que precisava nele? Um cuidado, uma diligência, um momento especial reservado na sua vida. E isso levou a Esaú desprezar este momento, achar que não tinha importância. Então isso fez com que ele desprezasse a sua primogenitura. Não despreze. Não te apartes das Escrituras, porque o Senhor quer que vocês sejam santificados, que sejam diligentes para as coisas de Deus. Santificação é separação. Santificação é renúncia. Renúncia própria. Você tem que definir, colocar isso como propósito diante do Deus que você conhece, no Deus que é ministrado pela palavra, num culto como hoje, aqui com você. Glória a Deus. O diabo, o adversário da nossa vida, o que ele tem um desejo muito grande é de arrancar de você a oportunidade de não viver a maior riqueza de Deus na sua vida. O adversário quer roubar a maior riqueza que o ser humano tem nessa terra,
de estar tão próximo de Deus, que é a santificação. Ele luta com todas as forças para tirar esse patrimônio, para roubar esta alegria, para roubar a riqueza da igreja, de viver um processo de santificação, de pureza ao Senhor. Mas glória a Deus, se você faz parte daqueles que querem viver uma vida de santificação, adore ao Senhor nesta manhã, porque Deus está contemplando o desejo do teu coração. Isso não pode ser pela vontade do pastor, não pode ser pela vontade do seu líder. Isso tem que estar dentro do teu coração. Se você crê nesta palavra, adota isso e você vai ver o crescimento espiritual, porque é a maior riqueza de Deus é a santificação. Deus tem prazer em falar: posso contar com você, posso ter você, ou naquele bairro, quem eu posso contar, esse bairro da cidade, que local eu tenho. Fulano de tal pode assinar Deus que ele procura viver comigo uma vida de santidade. Por isso eu quero, assim como ele está me agradando, eu quero abençoar a ele. Quer ser abençoado por Jesus? Por a sua mão levantada um momento. Eu quero profetizar e ordenar a bênção sobre a sua vida. Deus, onde está esse sentimento? Levanta aqueles que querem viver uma vida de santidade e de pureza. Afasta tudo aquilo, ó Senhor, que sejam os desejos impuros, e faz deles como instrumentos atuantes para a tua obra, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Em Atos, Paulo estava cada dia mais ao serviço do Mestre. E eu preciso identificar aqui, quando lemos esse texto, algumas coisas importantes. Quem escreveu? Quem é que deixou registrado isto? Quem foi o autor do livro de Atos? Lucas escreve o livro de Atos. E após escrever e deixar registrado, ele documenta na história desse capítulo 20. E eu quero identificar por quê. Porque muitos questionam, quem sabe, quando está na igreja, que o culto terminou tarde. O de Paulo terminou à meia-noite. Não, senhor. À meia-noite aconteceu o episódio. Mas qual era a razão e por que Paulo demorou tanto no seu discurso? Como que é tão gratificante estar na presença de Deus e ter sede de Deus e de se aproximar de Deus ao ponto de querer sempre mais. Lucas, o médico, ele acompanha o apóstolo Paulo. E eu quero dizer que Lucas estava lá. Nesse dia, Lucas estava lá. O texto diz que estavam eles, e ele usa o verbo onde estávamos. Não resta dúvida nenhuma de que ele, mesmo relatando, fazia presente naquela reunião. Então isso é um testemunho dele verídico, que ele presenciou o fato, ele viu o acontecimento, porque ele diz: estávamos reunidos. Ele estava presente? Estávamos reunidos. Ele cita algo que nesse texto nos chama a atenção.
E ainda ele afirma que esse lugar, o cenáculo, tinha 3 pavilhões. Tinha o 3º andar. Paulo está ensinando no 3º andar. Lucas descreve dizendo que havia muitas lâmpadas, luzes. Mas também descreve que havia nesse espaço para acomodação das pessoas e uma ventilação ambiente, tinha janelas. Eu vou responder-lhe a pergunta: por que é que Paulo demorou tanto naquele culto? Então, primeiro, o cenáculo tinha 3 andares, 3 pavimentos. Havia naquele lugar luzes e havia janelas. Quem sabe Lucas, por ser médico, estava atento, por um médico, atender algumas necessidades humanas que porventura viesse a acontecer. Afinal de contas, como um profissional, estava lá, conhecedor da verdade, já agora, através de Paulo, seguindo este apóstolo, vendo, porque ele fazia presente nessa reunião. Não sei, mas eu posso imaginar que alguns aparatos ele tinha levado consigo. Imagine um médico na reunião e Paulo estava ensinando no 3º andar. Lucas, talvez mais atento à aglomeração de pessoas, sempre atento. Quem sabe ele está recebendo na parte de baixo, ou quando chegou um jovem por nome Eutico, sabendo que Paulo estava naquele cenáculo, dirigiu-se para lá, porque afinal quem era Eutico era um crente, era um rapaz que gostava de ouvir a palavra, sem dúvida. Um rapaz que tinha o desejo de estar na igreja, posso usar igreja, porque ali era o cenáculo onde a igreja se fazia reunida. Aquele que estava acostumado em todas as reuniões da igreja também fazer presente. E quem sabe na recepção lá embaixo, ele chegou e disse: aonde é? No 3º pavilhão, no 3º andar. Ah, é? Vou para lá. Imagino que tudo estava cheio. E Eutico arrumou um lugar para sentar. Aonde ele sentou? Eutico assentou-se na janela. E algo que aconteceu e que chama a atenção, que está escrito: vencido pelo sono, caiu do 3º pavilhão, caiu do 3º andar. E lá veio o óbito. Paulo estava ali e era um ícone da igreja de Jesus. E Paulo fazia 3 meses que ele estava viajando. E fazia 3 meses. Como é que eu posso descobrir isso? Está no texto. Olha o capítulo como é que inicia. Versículo 3. Onde se demorou 3 meses. 3 meses que ele está fora. E agora ele vem.
e está passando nesta cidade, e os irmãos prepararam o terceiro andar para que ele pudesse, junto à igreja, fazer um grande culto ao Senhor. E eu imagino que é aquele culto aonde Paulo estava ensinando, mas também contando os feitos que Jesus Cristo estava fazendo no início da igreja. Os milagres, somado às bênçãos, somado àquilo que ele estava contemplando. Por quê? Porque está dito que ele estava ensinando. Olha o que está dito no primeiro dia da semana, versículo 7. Diz, primeiro dia da semana. Interessante, porque os judeus tinham um dia de descanso, que era o sábado. O sábado ninguém trabalhava. Domingo. Isso, no domingo, as pessoas trabalhavam. Trabalhavam porque o sábado era o descanso. E eu estou crendo que esse jovem, o Eutico, depois de um dia de trabalho, ainda foi para a reunião do cenáculo. E quando está dito que ele sentou-se na janela, e que vencido pelo sono, o cansaço do dia chega a este jovem que foi vencido pelo sono. Mas acontece algo. Caiu. Caiu para onde? Fora. Ele podia ter caído lá dentro. Talvez seria um tombo menor, uma queda menor. Mas ele caiu para fora do cenáculo. E a reunião estava no terceiro andar. O tombo levou à fatalidade. Quem correu para atendê-lo? Médico. Dr. Lucas chegou até ele e olhou, certificou. Vou imaginar agora. Fez a pulsação. E fazer? Avisar a Paulo, que está ensinando lá no terceiro pavilhão, no terceiro andar. E olha o que acontece. Acontece que Paulo desce. Paulo ao descer, Paulo quando desce, versículo 10, inclinou-se sobre ele. Paulo descendo do terceiro andar, se inclinou, fez com que se aproximasse de Eutico. Inclinou-se sobre ele, abraçou o Eutico. Ele dá um relatório diferente do Dr. Lucas. E ele disse: não vos perturbe, não se incomode, porque o Espírito, a alma está nele ainda. Ele está vivo, sendo que tinha acabado de ser diagnosticado pelo médico que não estava. É porque quem está no nível espiritual consegue identificar a vida facilmente naquele que já está morto. E eu quero transferir isso para o sentido espiritual. Paulo estava no terceiro, desceu,
E eu quero aplicar aqui, então, já começar a aplicar o texto e essa palavra para o nosso coração, de que, respondendo à pergunta, por que demorou tanto aquele culto? Porque a saudade dos irmãos de ver Paulo era muito. E Paulo, contando os testemunhos, interagia com aqueles que estavam presentes. Alguns que tinham dificuldades, levantava as questões, e Paulo respondia aos irmãos o que deveriam fazer. Como é que deveria ter a vida de santificação? Então Paulo muitas vezes era interrogado naquele cenário onde Paulo estava. Esta é uma das razões que esse culto, com a interação da igreja, por fazer 3 meses que Paulo não estava. Segundo, por que é que demorava? É que no outro dia de manhã Paulo não estaria mais com eles. Então só teria uma oportunidade de perguntar aquele período, aquela hora, e logo de manhã ele estaria viajando. Está registrado isso? Está. Leia o texto para você ver. Versículo 7 que nós lemos. E é bom porque você vai crescendo, está escrito. Disse, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão. Então essa reunião era muito importante, porque ali havia a comunhão da igreja. Paulo estava presente, e os irmãos reuniram com alegria, com a saudade de Paulo e também com vontade de fazer muitas perguntas. E Paulo, naquele auditório, naquele cenáculo, ensinou, e a Bíblia diz, exortava-os, ensinava-os, admoestava-os, quem sabe as maiores perguntas dos judeus e do início da igreja surgiram no cenáculo. O que devo fazer? Guardo o sábado? Permanecemos na condição da circuncisão ou incircuncisão? Devemos fazer isto? Estou imaginando. A Bíblia diz que ele exortava, ele ensinava, e daí vem a razão que este discurso prolongou-se até a meia-noite. Mas o que aconteceu? Terminou a meia-noite? Não. Apenas o rapaz que caiu da janela. Houve uma pausa, porque Paulo desceu do 3º andar e foi atender o rapaz. E viu que, ainda assim, o espírito de vida estava nele. O que a Bíblia diz? Subiu novamente para o 3º andar. Porque eles ainda não tinham celebrado. Era meia-noite e não tinha celebrado ainda o que eles estavam reunidos. Era porque havia uma celebração do partir do pão. E eles não tinham celebrado ainda. E o versículo quando agora diz que subindo de novo, o que ele fez? Partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. Diga glória a Deus. Se ele tinha o plano de viajar de manhã, o texto diz, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir de viagem,
no dia imediato, de manhã, Paulo partiria. E ele começou a ensinar, foi até a meia-noite. A meia-noite aconteceu. Voltou para o lugar onde eles estavam. E ali partiu o pão. E ao partir o pão, ensinou, falou largamente, até ao romper da alva de manhã. E concluiu dizer, assim partiu, então, e conduziram vivo o rapaz, e se sentiram grandemente confortados. Quantas vezes, como disse, na nossa vida, há distrações para não ouvirmos a palavra de Deus. Quantas vezes somos levados a não observar os quesitos. Esse rapaz assentou-se na janela. Quem sabe a janela me dá a condição de aplicar na vida espiritual. E na janela ele tinha dois ambientes. Via o que estava acontecendo dentro, mas também via o que estava acontecendo lá fora. Quem sabe ele não se incomodou com as perguntas do plenário. Quem sabe ele não estava tão em si preso aos ensinamentos e às exortações de Paulo. Ele estava numa janela. E nisso, como não fluiu muito, as perguntas parece que não lhe fazia tanta importância. O sono o pegou e caiu. E o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, é que não fique na janela, aprenda a cultuar melhor. Não fique na janela, a janela é muito perigosa. Aplico porque muitos destes em que nós precisamos definir a nossa vida espiritual de si, não pode estar na janela. Não queira viver uma vida na janela, pensando que vai dar conta de algo mundano e algo para a tua vida de santificação. Não existe. Vai cair e vai morrer. Ainda bem que nessa reunião tinha Paulo, o grande instrutor. Então, a primeira aplicação é: saia da janela. Segundo, esse cenáculo havia muita luz e janela. Eu aplico de que isso, nos nossos dias, a igreja vive um período de muita luz. Como é que eu posso identificar? Muita luz. Mas como existe luz, irmãos, no nível da igreja hoje? A igreja vive um momento em que conhecimento pode não faltar. Isso quer dizer muita luz. Muitas pessoas que se denominam teólogos, conhecedores, muita luz. Era diferente de outrora, que para fazer talvez uma pesquisa demorava-se muito tempo. Hoje, apenas para uma pesquisa, você basta fazer uma pesquisa via internet. Quem sabe as melhores bíblias que você tem de estudos e coisas semelhantes. Apenas em um pendrive você carrega uma informação de vários e vários livros. Isso quer dizer que existe uma riqueza muito alta, existe luz. Há um período da igreja de muita luz.
assim como aquele cenáculo havia muita luz. Eu aplico no sentido espiritual de que hoje também há muita luz. Todavia, tem muitos na janela, como eu. Se você parar para ver o grande homem que estava ministrando, com tantas revelações, ao ponto de deixar registrado no princípio da igreja, era muito importante ouvir Paulo, era muito importante a inspiração, ouvir um homem que era poliglota, falava vários idiomas, homem este que era conhecedor da lei, um exímio intérprete da lei, e ainda como um quesito, ele foi criado aos pés de doutores, e mencionando um deles que ele menciona como um Gamaliel, que podia ensinar. Ele, homem que tinha, se fosse hoje, as melhores faculdades, conhecedor, quem estava pregando naquele cenáculo? Este homem. A igreja então se fez presente, e que saudade saber já que amanhã cedo ele não vai estar conosco. Não tinha esse meio de comunicação que temos hoje. Eu quero fazer um conselho a você. Mesmo com tanta luz, saia da janela. Existe muita luz. Procure conhecer. Procure se aprofundar no conhecimento. Para quê? Para uma vida de santidade. Não basta ter tanta luz, se não tiver renúncia. De nada isso te adianta. Você está certo que hoje você não se encontra na janela. E se estiver na janela, já estou dizendo, sai da janela. Vem para uma vida de santificação. Não despreze isso. Não seja como Esaú, profano ao ponto de rejeitar a palavra de Deus. Cresça espiritualmente. Usa a luz que o Espírito Santo irradia na sua vida, no seu coração. Eu estou crendo que você poderá ser esta pessoa de influenciar outras pessoas e ver que aquele que estiver na janela, não deixa ele na janela. Pode cair, pode morrer. Quem deve fazer isso? Paulo, sabendo disso, achei muito lindo. E eu encerro aqui. É que Paulo desce do terceiro andar. E a primeira coisa que ele faz, ele se inclina para com o rapaz que está. Eu quero que esse sentimento de Paulo invade a sua. Teve um desejo de um rapaz morto. Quantas pessoas hoje estão mortas espiritualmente? Mas você tem que ter um desejo de algo na sua vida, de se inclinar para com o morto. Não é desprezar o morto. Não é porque está afastado dos caminhos do Senhor, você nem cumprimenta-o. Não é porque uma vez tropeçou, é que ele não merece. Deus ainda o ama e vai depender de você fazer uma atitude para com ele. Talvez se inclinar. E segundo, ele abraça o rapaz. Abraçar o rapaz identificou que a vida estava nele. Glória a Deus. Possa levantar um exército na última. Deus conta com. Deus conta com. Não é por acaso. Coloque em pé, eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida.